Olá, estamos mais uma vez aqui reunidos para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje vamos conversar um pouco sobre o Centro Espírita, seus conceitos, seus objetivos e suas atividades básicas. Mas antes vamos fazer uma leitura de uma mensagem de Emmanuel que se intitula O Centro Espírita. A mensagem diz assim: o Centro de Espiritismo Evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental em direção da vida superior. Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença, a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar da essência divina da nossa tarefa. O ensejo de conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar o que uma organização nesses moldes nos faculta, procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de simpatia que nosso espírito, ainda não burilado, deixou à distância no pretérito escuro que até agora não resgatamos de todo. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Quando se abre as portas de um templo espírita cristão ou um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através de raios benfazejos, desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade. Os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, vamos agradecer ao Pai por mais esta reunião, por mais esse estudo, onde nos esclarece e nos fortalece no entendimento que devemos ter sobre a nossa responsabilidade, sobre o nosso trabalho, a todos aqueles que chegam na casa espírita em busca de auxílio, de trabalho, principalmente por isso. Nós que estamos aqui reunidos devemos dar graças a Deus pela oportunidade do trabalho e que Ele nos ampare e nos fortaleça a cada dia, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, nós vamos iniciar essa tarefa, esse slide, mostrando uma casa em que nós colocamos centro espírita, mas nós podemos encontrar na cidade que residimos, ou visitando outras cidades, várias denominações do que seja uma casa espírita. Pode ser casa espírita, pode ser centro espírita, você vai encontrar também como sendo grupo espírita, sociedade beneficente, núcleo, fundação, instituição, fraternidade, união, associação. Então, diversos nomes você vai encontrar, denominando uma casa espírita, porque esses nomes eles são independentes, os seus fundadores é que determinam como será chamado aquela entidade que eles estão criando, estão fundando, totalmente independente. Então, você vai encontrar diversos nomes para uma casa espírita. Herculano Pires, no seu livro O Centro Espírita, nos fala que o nome da casa espírita, do centro espírita, não tem importância, não é o nome do centro espírita que vai nos proporcionar melhor atendimento, melhor trabalho. Esse nome realmente não é importante. O que importa realmente no centro espírita é o devotamento, o trabalho, como Kardec nos deu um roteiro quando ele nos diz assim, que o centro espírita é hoje a estalagem da estrada de Emaús na terra, onde o Cristo ressuscitado parte o pão da verdade legítima com os discípulos que não o reconheceram. Nele, e só nele, a religião não se desfaz em grandezas perecíveis e artificiais. O que nele se cultiva é a grandeza dos corações sinceros, devotados ao amor do próximo, trabalho, solidariedade e tolerância. Esse é o roteiro que Kardec indicou. Então, o centro espírita precisa que todos nós, trabalhadores, sejamos devotados, solidários, tolerantes, com uma grandeza de devotamento ao próximo, aquele que vai chegar à casa em busca de auxílio, de socorro,
esse, né, é o roteiro, é o caminho de um centro espírita seguindo Jesus, né, que tanto nos orienta e que nos guia. E qual será a relação entre a casa espírita e a casa do caminho, né? Então, eu vou ler aqui só contando sobre a casa do caminho, né? Todos nós já devemos conhecer um pouco, mas eu vou aqui trazer para a gente poder relembrar, né? Diz assim: após a morte de Jesus, Simão Pedro foi para Jerusalém e, junto a corações amigos do amigo que partira, fundou uma casa de assistência. O seu objetivo era atender aos órfãos, viúvas e doentes. Chamou-a Casa do Caminho. Seu objetivo era nobre e necessário, manter aquele atendimento era bastante difícil. Os necessitados chegavam todos os dias, batendo aquela porta de misericórdia, e poucos eram os recursos. Por isso mesmo, todas as manhãs o apóstolo Pedro saía a pedir, em nome do Cristo, batendo as portas de conhecidos e comerciantes, pedia comida para os seus asilados, roupas, enfim, o que tivessem para lhe doar. Ao final da tarde, retomava com os braços carregados de donativos, cansado, extenuado. Na manhã seguinte, tudo se repetia. Paulo de Tarso, que há pouco abraçara o cristianismo, após a visão magnífica da estrada de Damasco, visitando a obra assistencial, verificou que muito se fazia ali pelo corpo físico das criaturas, mas o espírito não era alimentado. Pedro retornava tão cansado das suas jornadas que não conseguia se deter para lhes falar de Jesus. Onde estava a mensagem? Perguntava Paulo, em nome do qual se erguera aquela casa. Aqueles seres necessitados do pão, das vestes, da cama limpa e de medicamentos, muito mais que isso, precisavam do alimento para as suas almas. E esse se chamava Boa Nova, o Evangelho de Jesus. Assim, pensando em resolver a problemática da Casa do Caminho, propôs ao velho apóstolo Pedro que aqueles abrigados que tivessem condições poderiam aprender uma profissão e trabalhar para auxiliar no sustento. Ele mesmo, Paulo, se propôs a ensinar a sua profissão. Ele era tecelão, sabendo manejar muito bem os fios de cabra, de camelo, alando as ovelhas. Animado com a ideia, outro companheiro de Paulo, de nome Barnabé, que era oleiro, se dispôs a ensinar o seu ofício. Logo mais, a Casa do Caminho se autossustentava pelo trabalho dos que ali recebiam as suas bênçãos, e Pedro pôde se voltar para a tarefa de levar conforto aos corações, espalhando os ensinos de Jesus a todos. Graças a essa medida, a Casa do Caminho sobreviveu por anos, atendendo seus objetivos assistenciais, sobretudo esclarecendo os espíritos dos homens que tinham dessa forma a sua sede de justiça, saciada a sua fonte de amor atendida. Esclarecido, os que ali partiu, curados das suas mazelas físicas, retornavam ao mundo com novos valores nos seus corações, mais aptos para a luta de cada dia. Então, quando a gente lê, né, sobre a Casa do Caminho, como ela foi constituída, né, com o objetivo de ajudar os necessitados que tanto buscavam auxílio, né, físico, né, e que Paulo, né, atentando para a Boa Nova, né, para o Evangelho de Jesus, ele que havia há pouco tempo conhecido, né, a obra de Jesus, né, teve a ideia também de fazer, né, que essa casa pudesse sustentar. E por isso que a gente compara um centro espírita com a Casa do Caminho, criada pelo apóstolo Pedro, porque o centro espírita tem todo esse perfil, né? Tem toda essa visão de auxiliar o próximo na parte física, mas principalmente na parte espiritual. Então, quando a gente pergunta, né, quando a gente reflete, né, por que foi criado um centro espírita, por que se cria uma casa espírita, um grupo espírita, né? Todas elas, né, com certeza, têm como objetivo, né, seguir as orientações do Mestre Jesus, do como Pedro, né, trouxe para nós esse exemplo de amor, de caridade para aqueles que sofrem, criando a Casa do Caminho. O primeiro centro espírita, né, foi criado por Kardec, né, em 1º de abril de 1858, né, praticamente um ano após o lançamento do primeiro volume da codificação. Eles percebendo, né, que o número de participantes, né, estava aumentando, né, porque era realizado na sua casa, né, em casas de amigos, né,
viu-se a necessidade de essas reuniões serem levadas para um ambiente maior. Por isso que eles mudaram para esse espaço, né, em Paris, né, e ele criou, né, já com o artigo 1, né, artigo 1º, né, dizendo que a sociedade tem por fim o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e sua aplicação às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Isso está no livro dos médios, né? Mas nós temos também, né, pesquisando, né, nós temos que o primeiro centro espírita do Brasil, né, foi instalado em 17 de setembro de 1865, né, às 20h30, por Luiz Olímpio Teles de Menezes, na cidade de Salvador, da Bahia. Olímpio Teles era um grande estudioso, né, pesquisador também, né, que criou, né, também esse centro, né, lá em Salvador, né, essa notícia que temos do primeiro centro espírita criado no Brasil. Mas o que é o centro espírita? Né? Já vimos que ele pode ter diversos nomes, né? O primeiro centro espírita foi criado em Paris, né, por Kardec, né? Que temos também o primeiro centro espírita em Salvador, né, na Bahia, né? Mas o que é o centro espírita, né? Então aqui, né, nós podemos dizer que o centro espírita é muito mais do que a casa física que lhe serve de sede, né? Transcende as paredes, aos muros que o circundam e ao teto que o cobre. É um complexo espiritual em que se elabora nos dois planos da vida, a física e a extrafísica, e com as duas humanidades, a dos encarnados e a dos espíritos desencarnados. Então, é muito importante que a gente possa compreender, né, o que é o centro espírita, né, a sua essência real, né, que muito mais daquela instalação física, né, aquelas paredes construídas, né, que às vezes muitos de nós, né, que frequentam os centros espíritas, às vezes começa, né, bem, né, uma casa pequenininha e você vai ampliando, vai construindo, vai crescendo, né, por conta da procura, né, que vai se expandindo com muita dificuldade, muitos centros espíritas vão crescendo, né? Então, não é só a parte física, né? A gente precisa expandir a nossa visão, né? Que a gente perceba, né, o que é o centro espírita na sua totalidade, né? Quando ele fala que transcende as paredes, aos muros, né, que o circundam, ao teto que o cobre, porque é um trabalho nos dois planos. O centro espírita ele trabalha na parte física, né, e a extrafísica, né? São duas humanidades, como ele fala aqui, a dos encarnados e a dos espíritos encarnados, né? Então, por isso que a responsabilidade que todos nós temos no trabalho, na nossa frequência, né? Porque a gente não está ali só num ambiente físico, né? Nós estamos ali interagindo também com o ambiente espiritual. Daí a nossa responsabilidade a todos nós que estamos vinculados a um centro espírita. Bem, e os centros espíritas têm por objetivo promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, atendendo às pessoas que buscam esclarecimento, orientação e amparo para seus problemas espirituais, morais e materiais. Querem conhecer e estudar a doutrina espírita. Querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer área de ação que a prática espírita oferece. Então, você vê que nós temos objetivos bem claros, né? E que cada um de nós vai se enquadrar numa desses, pontuamos 3 aqui, agora, nesse momento, né? Porque muitos de nós buscamos a casa espírita, às vezes, por problemas espirituais, por dores, né? Às vezes por problemas materiais, né? Alguns porque já ouviram falar, já leram alguma coisa, querem conhecer com mais profundidade a doutrina espírita. Por muitos querem trabalhar, né, servir de colaborador, né, de trabalhador, né, na prática espírita, né, que tem muitas tarefas, né, e poucos trabalhadores, né. A gente sabe da dificuldade que temos, né, cada casa tem suas dificuldades, né, de trabalhador, né, mas, né, a gente vai, né, correndo atrás, né, buscando superar essas dificuldades, né. E para que servem os centros espíritas, né?
Então, né, o centro espírita ele pode servir para todos nós como escola, oficina, templo e hospital. Né? Templo, porque os centros espíritas vão trazer, né, os ensinamentos de Jesus. Né? É Jesus que nos guia, é Jesus que, com as suas mensagens de amor, né, os seus ensinamentos, é que nos orienta, que nos norteia. Né? E nós podemos fazer nessa conexão, né, com Jesus, com nossos benfeitores espirituais, com Deus que está ali, né, a nos envolver, nos proporcionando, né, todo o auxílio que buscamos nos centros espíritas. Né? Nos serve de escola, porque ali nós estamos aprendendo, né, sobre o mundo físico, o mundo espiritual. E nos serve de escola também, porque muitos centros espíritas trabalham, né, já conseguem, né, trazer para a sua sede, né, para suas atividades, a escola, né, propriamente dita. Né? Tem centros espíritas que trabalham o ensino fundamental, né, às vezes até o ensino médio. Né? Muitas casas espíritas estão buscando, inclusive, trazer, né, com muita dificuldade, é claro, né, também o ensino dito normal, né, o ensino, né, que nós conhecemos. Né. Serve de oficina também, né, porque vocês viram, né, que na Casa do Caminho, né, quando Paulo, né, teve, né, a ideia de trazer, né, oficinas, né, com ele como tecelão, né, e trouxe Barnabé como oleiro. Né. Muitas casas, muitos centros espíritas trazem também, né, muitos profissionais, muitos voluntários se dedicam, né, a ensinar, né, aqueles que procuram, né, qualquer ofício para poder, inclusive, se manter. Né. Então, serve de oficina também, né, para os idosos, né, para as crianças, né, de todas as áreas. Né. Muitas casas já desenvolvem essas atividades buscando proporcionar àqueles que frequentam a casa, né, uma atividade que possa lhe proporcionar um auxílio material. Né. Serve de hospital porque muitos de nós, como todos nós, somos doentes da alma também. E no centro espírita nós recebemos o auxílio dos benfeitores espirituais, o auxílio dos médicos espirituais. Né. Não só para a parte física, que às vezes vamos à casa em busca de auxílio nessa área, mas principalmente no auxílio das nossas doenças espirituais, né, que trazemos, né, que estamos passando por essas mazelas. Né. Então, também é um hospital, porque assim como nos trata, nós que somos encarnados, trata aos desencarnados também. Por isso, quando a gente fala que ela expande, né, ela transcende a parte física, porque todos os que estão desencarnados também estão ali sendo assistidos. E nós podemos continuar dizendo que o centro espírita é o hospital-escola para os que sofrem, é templo de recolhimento e oração, onde se estabelecem, onde se fixam e por onde transitam a comunhão entre o homem e Deus. Livro Tramas do Destino, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco. É lugar de transformação moral do indivíduo, onde se viaja ao cerne do problema para arrancá-lo. Divaldo Franco, em palestra na Casa de Oração Bezerra de Menezes, em 1998. O Centro Espírita é a nossa oficina. Quando nós entramos na Casa Espírita, devemos sentir os eflúvios do amor, da fraternidade. É o lugar onde nós treinamos as virtudes básicas, a fé, a esperança e a caridade. Também do livro Tramas do Destino, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco. São casas onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm a oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo. São recantos de paz construtiva que oferecem aos seus frequentadores oportunidades para o refazimento espiritual
e a união fraternal pela prática do amai-vos uns aos outros. Então você vê, né, que o centro espírita ele tem diversas finalidades, né, todas elas buscando, né, trazer ao nosso próximo, trazer a todos nós que frequentamos a casa espírita, né, a paz, né, a serenidade, né, que buscamos em todos os aspectos, né? E é bacana, né, quando você lê esse último item, né, quando ele diz que é um recanto de paz construtiva, que oferece a todos nós que somos frequentadores oportunidade para o refazimento espiritual e união fraternal pela prática do amar uns aos outros. Né? Então, quando você frequenta uma casa espírita, você vê, né, o esforço que todos nós, né, fazemos, né, para que a gente se modifique, né, para que a gente se modifique para melhor, né, nesse trabalho de ajuda, de amor ao próximo. Então, nós estamos vendo, né, que os centros espíritas são núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo, nascente pela prática da caridade, do auxílio, auxílio material, aquele que está passando por dificuldade, né, que às vezes não tem, né, o básico, né? Então, né, nós temos essa atividade também assistencial, né? São unidades fundamentadas no movimento espiritual. As casas espíritas elas estão se comunicando sempre para que esse trabalho, né, de amor esteja todo o tempo conectado, né? São núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de prática dentro dos princípios espíritas. Então, saindo mais do assistencial, já vamos buscar o estudo, né, o entendimento, né, para todos aqueles que frequentam os centros espíritas do que é a doutrina espírita, né, porque sofremos, né, quais são os nossos objetivos aqui no planeta, né, porque alguns passam necessidade, outros não passam, né, tudo isso se dá através do estudo, né, do que a doutrina espírita nos traz, né, em termos de esclarecimento, né, das nossas dores, né, dos nossos sofrimentos. Né. São escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. Então, quando você estuda a doutrina espírita, você percebe, né, você se esclarece, né, você amplia o seu conhecimento, né, a formação espiritual, né, a sua formação moral, a sua transformação, né, que todos nós estamos aqui para isso, para nos transformarmos espiritualmente e moralmente. Então, por isso que nós chamamos de escola de formação espiritual, porque sabemos que estamos aqui somente, né, de passagem, né? Estamos aqui numa experiência, né, material, né? Somos espíritos imortais e estamos aqui buscando, através desse aprimoramento, a nossa transformação espiritual e moral. São postos de atendimento fraternal para todos os que os procuram, com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda, consolação. Quantos procuram os centros espíritas por estarem sofrendo muito, por estar passando por situações, né, por terem perdido entes queridos, né, seus amados, né? E a doutrina espírita nos traz esses esclarecimentos, nos traz consolo, nos traz ajuda, né? Então, por isso que nós temos que estar todo o tempo preparados para receber esses irmãos que sofrem, né? São oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores oportunidade de exercitar o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho em sua atividade. Então, ali, né, nós estamos trabalhando, né, os centros espíritas trabalham para que haja uma transformação. Né? Então, temos as oficinas, né, materiais, mas nós temos as nossas oficinas espirituais, né, que é para isso que nós buscamos, né, essa transformação, né, esse aprimoramento. Né? Então, os centros espíritas, né, nos proporcionam, né, várias atividades, todas essas atividades dentro da prática do Evangelho. E quais os fins dos centros espíritas? Né? Promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, atendendo às pessoas que buscam esclarecimento, orientação e amparo para seus problemas espirituais e morais. Então,
aprender, ensinar, assistir. Aprender. Uma vez que somos espíritos que estamos na Terra para evoluirmos, é natural que o aprendizado seja uma das fundamentais tarefas do verdadeiro espírita. E antes de ensinarmos espiritismo a alguém, convém que o estudemos. Não se pode ensinar porque não se sabe. Então, dentro desse aprender, né, nós temos já nos centros espíritas várias atividades, né, de estudo sistematizado como esse que nós estamos fazendo, né? Então, tem vários, né, estudo da mediunidade, né, você estuda os livros, né, as obras básicas, né, trazidas por Allan Kardec, você estuda também, né, as obras complementares, as obras de André Luiz, né, para que você, né, se aprofunde mais, né? Você tem várias atividades dentro do Centro Espírita para aprofundamento do Evangelho de Jesus, né, e da doutrina espírita, né? Então, o ensinar também, né, que é uma função primordial do Espiritismo, né, para educar as criaturas, conduzindo-as ao equilíbrio através do conhecimento. Então, quando nós estamos aqui à frente, né, nós estamos buscando, né, trazer conhecimento, né, para que a gente possa, né, se equilibrar, se esclarecer, né, fazer entender, né, todos os aspectos de nossa vivência, né? E o assistir. A tarefa de assistir ao próximo se divide em assistência espiritual e material. Então, dentro das atividades do Centro Espírita, nós temos a assistência espiritual, né, através de atividades como o trabalho mediúnico, né? Nós temos o atendimento espiritual à distância, né? Então, o Evangelho de Jesus, o estudo do Evangelho, tudo isso nos trazendo assistência espiritual. E temos também o outro lado material, em que diversas casas já desenvolvem, né, atividade buscando o auxílio material para aqueles que buscam a casa espírita, o centro espírita, como, por exemplo, né, para as mãezinhas. Né? Muitas casas, né, desenvolvem essa atividade em que elas acolhem as mãezinhas, né, com muita necessidade, mães jovens, inclusive, né, para o auxílio da sua do enxoval, né, que vai precisar. Né? Então, tem toda essa assistência também. Tem várias atividades desenvolvidas nos centros espíritas, né, dentro dessa área do assistencial, né, material. Bem, entre as atividades que os centros espíritas desenvolvem, nós temos várias atividades, né? Entre elas, nós temos a recepção, as palestras públicas, atendimento fraterno, o livro de preces, assistência material, reunião mediúnica, passes, atendimento espiritual, estudo doutrinário e divulgação doutrinária. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais no próximo slide. Então, dentro das atividades básicas, nós temos, né, as palestras públicas, que nós já falamos, né, destinadas ao público em geral, nas quais são desenvolvidos temas abordados à luz da doutrina espírita. Temos também a reunião do estudo sistematizado da doutrina espírita, né, de forma programada, metódica e constante, destinadas às pessoas de todas as idades e de todos os níveis culturais e sociais, que possibilitem um conhecimento abrangente e aprofundado do espiritismo em todos os seus aspectos. Realizamos também atividade de atendimento espiritual no Centro Espírita, para as pessoas que procuram esclarecimento, orientação, ajuda e assistência espiritual e moral, abrangendo as atividades de recepção, atendimento fraterno, explanação do Evangelho da doutrina espírita, passe e magnetização de água e radiação e evangelho no lar. Nós temos também as reuniões de estudo e educação da mediunidade, com base nos princípios e objetivos espíritas, esclarecendo, orientando e preparando trabalhadores para as atividades mediúnicas. Realizar reuniões mediúnicas destinadas à prática da assistência aos espíritos desencarnados, necessidade de orientação e esclarecimento. Realizar atividade de evangelização espírita da infância e da juventude, de forma programada, metódica e sistematizada, atendendo à criança e ao jovem, esclarecendo e orientando dentro dos princípios da doutrina espírita. E também temos a atividade da divulgação da doutrina espírita, utilizando todos os veículos e meios de comunicação social compatíveis com os princípios espíritas. Temos também as atividades de serviço de assistência e promoção social espírita, destinada a pessoas carentes que buscam ajuda material,
assistindo-as em suas necessidades mais imediatas, promovendo por meio de cursos e trabalho de formação profissional e pessoal, esclarecendo-as com os ensinos morais do Evangelho à luz da doutrina espírita. Nós temos também atividades administrativas, né, necessárias ao seu normal funcionamento, compatíveis com a sua estrutura organizacional e com a legislação de seu país. Temos também atividades que têm por objetivo a união dos espíritas e das instituições espíritas e a unificação do movimento espírita, conjugando esforços, somando experiências, permutando ajuda e apoio, aprimorando as atividades espíritas e fortalecendo a ação dos espíritas. Aqui eu trouxe algumas imagens, né, das atividades da Casa Espírita, né? Então, nós temos aqui, né, diversos momentos, né, dentre as atividades das Casas Espíritas. Nós temos, né, o enxoval fraterno, né, que é desenvolvido pelas Casas Espíritas, a maioria das suas Casas Espíritas, para atender as mãezinhas que chegam, né, que são carentes, né, estão necessitadas do enxoval, né? Então, normalmente, nas Casas Espíritas, elas vão participando, né, semanalmente, né, da confecção do seu enxoval, né? Muitas casas, né, ensinam as mãezinhas, né, a costurarem, né, as fraldas, né? Vários voluntários vão para a Casa de Espírito ensinar a bordar, a costurar as roupinhas dos seus bebês, né? Junto com isso, sempre com o Evangelho, né, é trazido também, né, dentro das atividades dessa área, né, palestrantes, né, mostrando a parte, né, da gestação, né, o que é que está acontecendo, né, com seus bebês, com você, com seu corpo físico, né, esclarecimento sobre a higiene, né. Então, dentro dessa atividade, né, existem inúmeros trabalhos que são desenvolvidos, né, no assistencial. Temos também dentro do assistencial, né, a prática do sopão, né, que é muito comum, né, nas atividades da Casa Espírita. Uma equipe, né, preparar uma sopa e distribuir, né, para os nossos irmãos que moram nas ruas, né. É uma atividade muito laboriosa, mas muito bonita, né, que muitas casas, né, muitos centros, né, já desenvolvem dentro das suas atividades, né. Nós temos também o atendimento fraterno aqui, né, que o diálogo, né, você vai trazendo, né, para aquele trabalhador dessa área, né, as suas dificuldades, né, seus problemas, né, seus anseios, né. Às vezes nós estamos tão necessitados de conversar com alguém e não temos essa oportunidade, né, e os centros, né, espíritas sempre oferecem como atividade, né, de trabalho, né, esse momento em que você, sentindo sua necessidade, você vai receber o auxílio de um companheiro dentro dessa área, né. Nós temos também as oficinas, como nós relatamos nos slides anteriores, né, em que muitos centros já possuem, né, atividades, né, buscando, né, ensinar, né, profissionalizar, né, mostrar para o jovem, né, atividades que eles possam se desenvolver, né, no trabalho, né, na sociedade, né. Temos aqui, né, as crianças, né, evangelização, né, que é um trabalho muito bonito, né, a evangelização infanto-juvenil, em que as crianças, os jovens participam, né, para o conhecimento da doutrina, né, do Evangelho de Jesus, né. Temos as oficinas também para aqueles que estão se desenvolvendo, querem na arte, né, a pintura, né, o trabalho manual, né, que pode proporcionar, né, inclusive, como sendo fonte de renda para muitos que ali, né, às vezes estão buscando um auxílio e encontram, se descobrem, inclusive, artistas, né, tem muitos, né, trabalhos na área, né, em que aquela pessoa chegou tão necessitada e de repente se descobriu, né, uma bordadeira, né, uma artesã, né, um potencial de artesã, e foi desenvolvido ali através das oficinas trazidas pelas atividades, como atividade dos centros espíritas. Temos as palestras públicas, né, que muito contribui para esclarecimentos, né, sobre
né, o Evangelho de Jesus e sobre a doutrina espírita também. Né? Aqui nós temos essa imagem, né, que muitas atividades, dentro das atividades da casa, muitos centros, né, já desenvolvem, né, trazem para o seu ambiente, né, a parte escolar, né, o ensino, né, fundamental, menor, maior. Né, por exemplo, eu trouxe aqui essa imagem, né, de Valdo com as suas crianças na Mansão do Caminho. Né, quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho de Valdo, que é grandioso, né, a Mansão do Caminho proporciona estudo, né, no modo tradicional, né, o fundamental, e vai até o ensino médio, né, profissionalizante, inclusive. Né, um trabalho muito bonito desenvolvido pelo nosso companheiro Divaldo. Né. Temos aqui, né, as nossos idosos, né, eu já me enquadro também, né, que tem atividades aqui para todos, né, de se desenvolverem. Né. Temos o trabalho do passe, né, aqui toda a casa espírita, né, desenvolve essa atividade do passe, onde, através dos benfeitores espirituais, né, com esses irmãos, né, com o auxílio dos irmãos passistas, né, nos trazem, né, energias benfazejas no nosso equilíbrio físico e espiritual. E aqui eu trouxe uma imagem do nosso famoso, queridíssimo sopão, né, que tanto contribui e auxilia aqueles que passam necessidade, né? Mesmo aqueles que são moradores de rua, nossos irmãos menos afortunados. Eu trouxe essas imagens aqui também, né, porque nós falamos lá na frente, né, nos primeiros slides, né, que o centro espírita transcende, né, a parte física, suas instalações físicas, suas paredes, seu telhado, né, seus muros, né, porque é um trabalho, né, no plano físico e no plano espiritual. Então, aqui tem algumas imagens, né, em que nós percebemos, né, o trabalho que é simultâneo. Né? Aliás, muito antes das vezes das casas espíritas, né, abrirem, né, no seu funcionamento diário, né, o centro espírita já está sendo trabalhado, né, pelos benfeitores espirituais, né, já leva de espíritos para serem atendidos, né, na casa espírita, porque nós sabemos que muitos dos irmãos que já partiram ainda precisam, né, desse contato material, físico. Né? Então, eles são trazidos aos centros espíritas justamente para serem esclarecidos, assistidos, né? Tratados. Né? Ainda muitos já se encontram muito adoentados. Né? Então, há um trabalho, né, grandioso, né, no plano espiritual para assistir todos os centros espíritas. Né? Nós não estamos só ali, né, físico, né, material. Todos os centros espíritas têm um auxílio, um trabalho, né, que nós não temos nem noção da importância de um centro espírita, né, dentro desse plano espiritual também. Então, nós temos que a abertura do centro espírita, né, já vem uma equipe, já fazer aquela limpeza, né, das energias que não são adequadas, né, energias negativas, né, porque você sabe, nós, encarnados, como adentramos a casa espírita, nós estamos trazendo, né, as nossas cargas, né, nossas energias que às vezes não estão equilibradas. Então, ali, os espíritos já vão fazendo essa higienização, né, tão necessária nas casas espíritas, né. Então, aqui a gente tem uma imagem dos trabalhadores espirituais chegando ao centro. Né? Na entrada, né, existe uma equipe de segurança espiritual, separar os encarnados de seus acompanhantes, espíritos inferiores. Então, nós sabemos que nós trazemos os nossos acompanhantes, né? E dependendo de como nós estamos, né, às vezes nós trazemos espíritos bastante atrapalhados, né, com a gente, que vão perturbar a reunião, né, o trabalho. Né? Então, ali eles já são separados, eles ficam lá do lado de fora para que não haja perturbação dentro do centro espírita. Né? Temos uma equipe espiritual também, né, sendo recepcionado pelos dirigentes espirituais. Então, às vezes, né, nós temos os dirigentes espirituais, cada casa possui seu dirigente, os seus benfeitores, e às vezes vem equipes de outras, né, equipes espirituais trazendo, né, irmãos desencarnados para atendimento. Né?
No serviço de atendimento fraterno, nessa imagem que está aqui, nós não estamos sozinhos. Quem faz atendimento fraterno, né, ele está ali, né, orientado, né, por um benfeitor espiritual, lhe ajudando, né, na fala, né, no acolhimento necessário para aquele irmão que está com dificuldade. Né? E nós temos aqui a imagem das reuniões mediúnicas, né, que o trabalho se desenvolve nos dois planos, né, no auxílio dos encarnados, dos trabalhadores, dos médiuns, do dirigente, né, do dialogador e também, né, no plano espiritual com nossos irmãos desencarnados. Estou trazendo também aqui, né, mostrando as dimensões espirituais do centro espírita, né, que no centro espírita, na sua atuação física, naquele momento que nós estamos trabalhando, né, sendo desenvolvidas atividades, né, existe o atendimento espiritual, né, simultâneo, né, o tratamento, o auxílio simultâneo. Então, aqui nós temos que a equipe espiritual trabalhando junto com o encarnado na doutrinação. Né? Temos que no setor de esclarecimento, né, o palestrante, né, está sendo intuído através dos benfeitores espirituais para levar a mensagem, né, da melhor maneira possível. Né? No trabalho do passe magnético, né, nós não estamos sozinhos ali, trabalhadores do passe, né, os passistas, né? Existe uma equipe de benfeitores ali também atuando, né, auxiliando, né, fazendo, né, a transfusão dessas energias benéficas para aquele irmão que está sendo assistido. Né? Na palestra pública, nós temos o envolvimento dos benfeitores para que essa palestra seja trazida de uma maneira clara, esclarecedora para aqueles que estão participando naquela casa, naquela atividade. Né? Na evangelização da criança e do jovem, né, nós temos o envolvimento de toda uma equipe, né, trabalhando simultaneamente. Né? E no final das palestras, reuniões, né, das atividades da casa, né, quando a casa termina as suas atividades, né, todos aqueles espíritos que foram assistidos, que foram tratados, né, que foram levados ali para receberem os esclarecimentos ali na casa física, na casa material, né, na casa de pedra, né, de tijolo, né, após esse atendimento em que eles foram trazidos, né, eles são levados pelos benfeitores espirituais já prontos para receberem tratamento, assistência, agradecimento tão necessária para esses nossos irmãos são trazidos para a casa espírita. Bem, para encerrar, eu trouxe essa mensagem aqui, né, ditada pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Canto Xavier, em Pedro Leopoldo, que diz assim: um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Quando se abre as portas de um templo espírita cristão ou um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através de raios benfazeres desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. Então, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nas nossas atividades, no nosso trabalho, né? A todas as centros espíritas que tanto bem fazem para a nossa comunidade, para os nossos irmãos sofredores.